Pessoal, bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso ATPC de Ciências Humanas, tá? Estamos aqui novamente, mais uma vez. Hoje a gente tem uma convidada aqui conosco, super especial, a Nelba, que é da Educação Especial, e ela vai conversar conosco bastante hoje sobre esse público que merece tanto a nossa atenção. Então, vamos ficar atentos aí, né? A palestra que a Nelba vai trazer para nós, tá bom? E eu quero também passar a palavra para a Thaís, a Juliana e a Nelba, para que elas possam dar aí as boas-vindas a vocês nessa abertura. Cléo, só aumenta um pouquinho mais o som, que as meninas estão comentando aqui que o som está muito baixo, tá bom? Agora me ouve bem? Eu estou ouvindo, mas como também. já é, né, duas pessoas avisando, então é bom aumentar um pouquinho. A Aline está falando que está bem baixinho. Mas eu acho que dá para aumentar lá no deles, viu? Se eles entrarem no microfone lá, consegue aumentar. Eu acredito que dá para aumentar. Porque às vezes o problema é no da gente, porque aqui o meu eu estou ouvindo vocês bem e acredito que vocês estão me ouvindo também, né? E eu tô até sem microfone, não estou ouvindo bem também. Então. É bom dar uma olhadinha. Eu vou ativar o mudo novamente, aí a Thaisa dá as boas-vindas, tá? Só um minutinho, Thaisa, abre o seu som. Tá. Aí, pode abrir, Thaisa. Abri. Tá me ouvindo, Ju, direitinho? Direitinho. Então tá bom. Pessoal, um bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje vai ser como a Cléo falou, nós temos participação especial, né? A Nelba vai participar conosco, a professora Vanessa também. Então, que nós tenhamos uma excelente manhã de formação. Bom dia e sejam todos bem-vindos. Passo a palavra, Ju. Bom dia a todos, queridos professores, queridas professoras. Hoje aí vamos tirar todas as nossas dúvidas, né? Aproveitar esse momento, essa oportunidade. Então, vocês irão colocando aqui no chat, eu vou fazendo essa comunicação, tá bom? Com vocês. E estou certa que teremos aí uma ótima manhã de estudos. Sejam todos bem-vindos. Passo a palavra, Nelba. Bom dia a todos e todas, né? Bom dia. É muito bom estar aqui, né? Participar desse momento aí com os professores. São professores de geografia, filosofia, história, isso, Cléo? Isso mesmo, Nelba. História, geografia, filosofia e sociologia. Então tá, um bom dia a todos. E vamos lá. Então, pessoal, hoje, para a gente conversar um pouquinho, então, só lembrando os nossos combinados, já peço a vocês que deixem os microfones desligados, por favor, durante a orientação técnica, porque atrapalha bastante o ruído para a gente não ter que ficar parando, tá bom? Para ativar o mudo, então facilita bastante, vocês nos ajudam, tá? Anotem as dúvidas no chat, a Juliana está lá, ela vai estar sempre filtrando algumas questões para a gente poder responder na medida do possível, ok? Vamos focar nas questões pedagógicas, vocês sabem bem disso, a gente sempre fala sobre isso, né? Que é o nosso pedaço, e é aquilo que a gente responde por ela, tá bom? Então, foco nas questões pedagógicas. A lista de presença será fornecida pelo aplicativo, então não haverá lista de presença, link de formulário, porque a gente vai imprimir direto do aplicativo. Então, todo mundo que entrou já aparece o nome na lista de presença, tá ok? Bom, a pauta do nosso dia hoje, que a gente vai ter, nós temos as orientações gerais sobre recuperação e aprofundamento, a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre um documento orientador que chegou, e tem também as diretrizes gerais e orientações para alunos da educação especial. E o objetivo é orientar, então, sobre esses assuntos, tá bom? Bom, então vamos começando aqui, eu vou pedir para a Juliana e a Thaisa para que elas vão reforçando a minha fala, então, para que não fique nada para trás, para que a gente consiga orientar bem vocês com relação a esse documento, tá bem? Então tá, segundo o comunicado externo conjunto da subsecretaria, o comunicado COPED número 155, tem um microfone aberto, gente.
No item 3 desse comunicado, que foi encaminhado para vocês, foi encaminhado às escolas, e nós pedimos para que enviassem a vocês, o item 3, e depois o 3.1 diz assim, sobre as habilidades essenciais para aulas remotas e presenciais. Então, com o intuito de apoiar as unidades escolares na organização do trabalho pedagógico até o final do ano de 2020, são apresentadas a seguir as relações de habilidades essenciais. Então, essas são as habilidades essenciais a serem trabalhadas até o final de 2020 e tem o link aqui para vocês. Gostaria de mostrar para vocês bem rapidinho aqui o que eu fiz. Vocês estão vendo, Juliana? Então, Cleo, você já colocou na tela ou não? O PPT não está na tela. Tá. Vamos lá. Perfeito. Agora aparece. Todo mundo ouvindo? Então, gente, só para retomar um pouquinho esse pedacinho, então, é esse comunicado, COPED, ó, número 155, o item 3, que fala sobre recuperação e aprofundamento, tá bom? Então, eles trazem aqui a lista das habilidades essenciais para a gente utilizar até o final de 2020. Certo? E era isso que eu queria mostrar para vocês um pouquinho aqui, ó. Eu peguei 2 modelinhos só para a gente entender. Nessa lista de habilidades, nós temos habilidades referentes ao primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre e do quarto bimestre, tá ok? História, a mesma coisa, a gente tem ó, do primeiro bimestre, do segundo bimestre, do terceiro bimestre e do quarto bimestre. E assim, gente, em todos os componentes curriculares. Bom, então, voltando aqui no nosso documento, então, o que eles colocaram aqui? Então, eles trouxeram essa lista de habilidades que vocês podem fazer esse exercício que eu fiz depois, tá bom? Para vocês perceberem quais são as habilidades do bimestre e quais são as habilidades anteriores, do primeiro, do segundo e do terceiro. E considerando o tempo pedagógico reduzido e o impacto na aprendizagem, então, dos estudantes, no prolongado período de aulas sem presenciais, né? Aulas presenciais, foram selecionadas habilidades essenciais a serem desenvolvidas em 2020, independente de serem do quarto bimestre ou não. Então, estão incluídas ali habilidades anteriores que precisam ser recuperadas ou habilidades que ainda não foram trabalhadas e que precisam ser desenvolvidas para que o aluno possa prosseguir em sua trajetória escolar com sucesso para o ano série seguinte. E para favorecer o desenvolvimento dessas habilidades, as aulas do Centro de Mídias foram organizadas seguindo a seguinte lógica. Qual foi a lógica que eles fizeram, então? Então, vamos ver mais um pedacinho. Em língua portuguesa e matemática, então, a partir do dia 13 de outubro, iniciaram-se as aulas elaboradas com base no material Aprender Sempre, volume 3. Tem o microfone aberto, gente. Então, foco foi no trabalho até o final de 2020, por ser voltada à recuperação e aprofundamento das habilidades essenciais para o percurso educacional dos estudantes. E além das habilidades a serem trabalhadas do material também do Aprender Sempre, do volume 3, que também tem o link aqui. Então, essa parte para a língua portuguesa e matemática, tá? Então, foram selecionadas habilidades essenciais presentes em vários materiais utilizados regularmente, como o material do Ler e Escrever, do EMAI, São Paulo Faz Escola, tá bom? Também para serem desenvolvidas com os estudantes aí até o final de 2020. E para nós, para os demais componentes curriculares, o que ficou então? Após a semana de estudos intensivos, né, que é a retomada e fechamento das habilidades essenciais do terceiro bimestre, foi realizado de 13 a 16 de outubro, né? Agora, a partir do dia 19, então, as aulas começaram a ser com foco no desenvolvimento
habilidades essenciais, lá no CMACP, tá ok? Então, eles focaram nessas habilidades que os estudantes necessitam, então, até o final de 2020, para que essa aprendizagem, então, tenha sucesso. Então, gente, em cima disso, o que eles orientaram a gente, então? Além das aulas do Centro de Mídias, é essencial que nós, os professores, ao realizarmos atividades presenciais, que nós trabalhemos com focos nas mesmas habilidades, né? Então, está trabalhando no CMACP e o professor está trabalhando a mesma habilidade com o estudante, considerando que a interação entre os professores e o estudante, seja no presencial ou à distância, é fundamental para que essa aprendizagem aconteça, tá bom? Então, é importante que o professor desenvolva estratégias de retomada e ou de aprofundamento, dependendo da situação, tá? De habilidades e competências diagnosticadas tanto pelo professor como fundamentais, né, para os estudantes, como também dessas que eles encaminharam, tá ok? Conforme o perfil da turma a partir das aulas do Centro de Mídias, tá? Então, por exemplo, com base nas aulas elaboradas, né, com foco no uso das sequências didáticas ou de atividades presentes no material, Aprender Sempre, volume 3, por exemplo, o professor que desenvolve atividades presenciais, ele poderá, o que ele pode fazer, então? Ele pode retomar, pode aprofundar os conceitos trabalhados, pode tirar dúvidas, oferecer apoio personalizado aos diferentes estudantes, pode favorecer, assim, o desenvolvimento das habilidades essenciais. Então, toda a criatividade, toda a adaptação que o professor fizer, tá bom? Tudo isso será bem-vindo momento. Já os professores que propuserem atividades não presenciais, eles poderão preparar roteiros de estudo, realizar webconferências, produzir podcasts, vídeos curtos ou utilizar estratégias para complementar as aulas transmitidas, aliás, pelo Centro de Mídias, tá bom? Retomando-as e aprofundando-as conforme as necessidades específicas dos estudantes. Então, gente, o que nós queremos deixar claro para vocês, com essa nossa fala e trazendo parte desse documento para vocês, é do quanto é importante nesse momento esse olhar cuidadoso do professor, esse olhar generoso do professor. Nós sabemos de toda a dificuldade que nós tivemos neste ano tão atípico, tão difícil para todos nós, que muitas coisas ficaram perdidas no decorrer do caminho, que a gente não conseguiu dar conta de tudo. Os estudantes, eles têm N situações que também prejudicam, né, a aprendizagem deste estudante na aula remota. Muitas vezes são questões financeiras, pai que perdeu o emprego, né? E a família que ficou bastante desmotivada por conta de inúmeras situações, perderam familiares, entes queridos. Então, tudo isso nós precisamos levar em consideração. Não são todos que possuem um espaço, né, favorável para a aprendizagem. Esse também é um grande desafio. Não possuem os equipamentos necessários, né? Então, tudo dificulta. E, às vezes, aquela conversa próxima com o professor, o olho no olho, o quanto tudo isso faz falta, né? Então, a gente sabe que é um ano que ficou bastante coisa para trás, por isso que a recuperação e aprofundamento, ela não se esgota esse ano, né? Ela ainda vai se prolongar até o final. Seu microfone é aberto, gente. Por favor, vou pedir para a pessoa desligar o microfone que está fazendo ruído. Então, o que acontece, gente, o que nós podemos ver com tudo isso? Ela não se esgota esse ano, ela vai até o final de 2021, então a gente vai ter ainda mais tempo para que a gente consiga retomar, então, essas habilidades que ficaram perdidas com os estudantes. O que a gente orienta? Ontem até orientei uma escola com relação a isso. Se eu não consigo dar conta de todas as habilidades, vamos desenvolver algumas atividades interdisciplinares, quem sabe, né?
juntando a área de humanas, consegue fazer uma atividade interdisciplinar, né, que consiga dar conta de trabalhar, então, isso com os estudantes, tá ok? Então, neste momento, todo esse olhar cuidadoso, esse olhar generoso com o estudante, por conta de todas essas situações que nós vivemos, que eles viveram e que nós ainda estamos vivendo, né, no decorrer deste ano, tá ok? Então, quanto mais o professor conseguir trazer atividades que sejam atividades motivadoras, atividades diferenciadas, atividades que de fato vão fazer com que... Cleo, só um pouquinho, tá? Aberto, Juliana. Eu vou ativar o mudo, só um pouquinho. Aí, Cleo, pode abrir o seu, por gentileza. Pronto. Então, gente, quanto mais nós tivermos esse olhar agora, né, com o estudante, quanto mais uma atividade que seja prazerosa, motivadora, para que eles, de fato, consigam aí, né, a gente fala que o jogo ainda não acabou, que a gente ainda está no quarto, ainda vamos entrar no quarto bimestre, não é? E a gente... a partir agora, vai aparecer, acho que aqui daqui a pouco, a partir do dia 13 de novembro, vai ter a próxima AP, que vai ser feita na versão digital. Então, a gente ainda está aí, né, tentando correr atrás do prejuízo, estão vendo aí a busca ativa que as escolas estão fazendo, né, vocês estão vendo por conta da reunião da N3, do MMR, o quanto tem buscado, e é isso que a gente queria pedir para vocês, que nós, de humanas, que a gente tivesse esse olhar bem cuidadoso, esse olhar carinhoso com os nossos estudantes, que precisam tanto de nós aí, né, nessa reta final aí, desse ano tão difícil que está sendo para todos nós, tá bom? Cleo. Juliana e Thaisa. Desculpa, acho que falamos ao mesmo tempo. Pode falar, Thaisa. Então, pode falar. Passo para vocês complementarem. Um pouquinho isso que a Cleo tá comentando, que a Cleo tá conversando conosco. Ontem nós participamos da reunião da N3 de uma escola e foi falado muito sobre a questão socioemocional, o equilíbrio emocional. Então, eu acho que isso é um ponto bem importante para nós nos atentarmos agora, né? É aquilo que a Cleo está falando, ainda não acabou, nós ainda temos esse tempo até o final do ano, né? Dar o nosso máximo, considerar tudo aquilo que os nossos alunos estão produzindo, aquilo que eles estão fazendo, trabalhar nessa questão da busca ativa. Muitas vezes existem problemas no entorno que às vezes nós não conhecemos, então acolher, né, trazer esse apoio emocional, apoio pedagógico, trabalhar na questão das instruções, dos alunos com dificuldades de acesso às plataformas, de utilização das plataformas. Teve uma colocação numa reunião que eu achei bem legal, que às vezes, que eles estavam comentando conosco, que nessa questão presencial, né, eles puderam perceber como os alunos ainda têm dificuldade de acessar a plataforma, muitos não sabem postar atividade, porque às vezes a gente pensa assim, eles já são da era da tecnologia, né? E muitas vezes eles atrelam a tecnologia só com o acesso das redes sociais, e não é bem assim, né? Então, será que o meu aluno está conseguindo acessar, ele sabe mandar atividade, ele está conseguindo... Então, ter essa parceria, vamos considerar tudo, vamos trabalhar esse apoio emocional tão necessário nesse momento que nós estamos vivendo, né? Era só um pouquinho dessa fala para endossar, porque a Cleo já trouxe tudo isso, já falou tudo isso, e nós tivemos numa reunião onde tudo isso foi muito pontuado, né? Essa questão do socioemocional, do equilíbrio emocional, e isso é muito importante para esse momento que nós estamos vivendo, né? Não só com os nossos alunos, mas entre nós também. Tá bom? Passo a palavra, Cleo. Juliana, por favor, sua contribuição. Na verdade, a situação da rematrícula, ela foi num momento bem oportuno. Por quê? Os pais estão indo para fazer a rematrícula, aí a equipe gestora, os professores já
conversam com aquele pai e fala que há tempo ainda, que o aluno pode entregar as atividades. Então, esse momento aí é muito importante para que, de fato, nós não estamos chamando, é uma questão até de busca ativa para esse ano, mas para o ano vindouro. Por quê? Se eu perco esse aluno agora, 2021, não é provável que ele volte novamente à escola. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo esse trabalho que ele não finaliza aqui, ele vai adiante, essa questão da recuperação, ela vai se estender um pouco mais, e cabe a nós, gestores, professores, continuar também colocando isso em pauta para que esse investimento em relação à recuperação, ela perdure muito mais, ela continue esse caminho aí, porque não vai conseguir recuperar tudo isso agora. Claro que sabemos que isso não irá acontecer agora, mas se aos poucos eu tenho a noção dessa situação, do que é uma habilidade essencial, do que eu posso trabalhar hoje. Esses dias uma professora estava falando assim, mas algumas escolas estão exigindo menção, que o professor coloque a menção para o aluno. A menção é no sentido de que o trabalho que você está fazendo, que o professor vem fazendo, porque vimos fazendo uma gama aí de situações para envolver esse nosso aluno. Nós não estamos parados, né? Nós estamos, de fato, fazendo o nosso melhor. Então, e que essa devolutiva, ela seja feita. Nós fizemos uma atividade de podcast com os alunos dos 5º anos. Nossa, recebemos materiais belíssimos e aqueles não tão bons, mas a nota, a menção, ela foi dada. Então, muitas vezes o professor recebe um trabalho não tão bem feito e ele fala assim, mas esse aluno não merece nota. Então, é esse olhar que a Cleo tanto falou, tanto comentou, que esse documento ele vem escrito de uma forma assim, e nós estamos traduzindo dessa forma, é de fato esse olhar, esse momento, e que para que o ano que vem nós possamos ter, né, com quem trabalhar, com esse grupo de aluno, porque senão é o nosso trabalho também que está em jogo. E o investimento em relação a esse programa, que era um projeto e agora é um programa, que ele perdure, mas que ele perdure também de uma forma, assim, com uma base boa e com desenvolvimento bom, que ele não seja assim, vamos fazer de tal jeito, do jeito que der. Às vezes os professores falam assim, eu estou fazendo do jeito que eu posso. Claro, cada um dá o seu melhor também, né? Então, nesse sentido, no sentido de buscar o aluno, no sentido de ver qual é a atividade que eu estou aplicando e qual é a devolutiva que eu estou recebendo, se eu tiver que dar 2 passinhos para trás para conseguir caminhar 1 ou 2 à frente, é esse movimento que eu irei fazer. E qual é o movimento metodológico que eu estou utilizando nesse momento e como eu estou fazendo? Qual é a avaliação que eu estou aplicando com aquele aluno X e com aquele aluno Y? Então, esse moldar, esse envolver e esse olhar de perto é que faz com que possamos ter, assim, um olhar, um momento que dê para a gente pensar que estamos fazendo, de fato, o nosso melhor, tá? É nesse sentido que eu gostaria de falar. E passo a palavra, Cleo. Sim, então, gente, só para fechar aqui, então, o item 3.2, para terminar essa nossa fala sobre a avaliação formativa, que eu já até comecei a falar para vocês. Então, como apoio à equipe gestora e aos professores para o desenvolvimento do processo de busca ativa, acompanhamento e fortalecimento dos registros acadêmicos dos estudantes, além dos materiais e das atividades escolares, a SEDUC vai disponibilizar em formato digital a terceira AP de 2020, a partir do dia 3 de novembro, tá bom? Então, a partir do dia 3 de novembro. Qual é o objetivo? Para contribuir
a obtenção de um diagnóstico mais preciso e atualizado em relação ao desenvolvimento das aprendizagens e as necessidades pedagógicas eventualmente ocasionadas pelo afastamento da escola por um longo período, tá? Então, serão realizadas formações pela EFAP, destinada aos professores, a partir da última semana de outubro, que nós já estamos nela, né? Para que, então, essas formações? Para apoiá-los nas orientações a serem transmitidas aos estudantes quanto ao acesso ao sistema, no novo formato da AP, que é esse formato digital. E também para apoiá-los na realização de ações pedagógicas voltadas à aprendizagem dos estudantes, tá ok? Bem, gente, então, vocês viram que a gente tem aí um longo caminho pela frente, né? E que a gente espera poder aí contar com vocês, então, com esse olhar generoso, esse olhar cuidadoso, oferecendo sempre metodologias diferenciadas, coisas que sejam motivadoras, para que o nosso estudante, então, nesse último fôlego aí que a gente tem daqui para o final do ano, né? Neste final acabando o jogo já, mas que a gente consiga, então, ainda este ano, conseguir resgatar, né, esses nossos estudantes aí, tá bom? A gente sabe que muita coisa vai ficar mesmo para a gente resgatar no ano que vem, as habilidades, aquele trabalho tão minucioso que a gente desenvolve na sala de aula, o quanto isso fez falta, a gente sabe de tudo isso, né? Mas a gente vai ter aí o próximo ano para a gente poder aprofundar um pouquinho mais aí em relação a isso, né? E retomar tudo isso que ficou para trás, tá bom? Bem, gente... Cleo, tem duas perguntinhas no chat, aí você dá uma olhadinha assim. A professora, a Aline, ela coloca assim, e quando o aluno não desenvolveu as atividades dos componentes curriculares diversos e só desenvolveu a atividade de recuperação simplificada, contemplando apenas língua portuguesa e matemática? E é uma outra pergunta também que eu acredito que é muito pertinente, que nós estamos ainda apanhando sobre, é como avaliar efetivamente o rendimento deste aluno. Então, são duas questões aqui que estão no chat, e uma outra professora pergunta, a Eliane, ela pergunta assim, vai ter APs impressas? Eu tenho alunos que não têm acesso a mídias. Vai sim. A escola vai imprimir para os estudantes que não tiverem acesso à tecnologia, como sempre fazem, então a escola vai imprimir para eles, tá bom? Então, quanto essa foi a ideia que a gente deu ontem na escola de fazer atividades interdisciplinares, é justamente com esse foco, com esse olhar, né? Se você faz uma atividade interdisciplinar, que você consiga dar conta nessa mesma atividade, tanto da língua portuguesa, quanto da matemática, quanto da história, a gente já viu várias situações que a gente consegue fazer isso. Com uma única habilidade, você consegue trabalhar tanto língua portuguesa, quanto matemática, quanto os nossos componentes curriculares também. Então, isso ajuda bastante, tá, gente? É uma das formas, que eu tô falando, o jogo ainda não terminou, a gente ainda tem esses caminhos aí pela frente para tentar percorrer. Então, vamos ver quais atividades os alunos poderão nos apresentar que vão ao encontro dessas habilidades, mesmo sendo de língua portuguesa e matemática, mas será que teve lá em matemática, de repente, pegar um gráfico de geografia, uma leitura de uma tabela, né, e conseguiu trazer isso para dentro da habilidade, ou um texto onde o aluno possa explorar em cima de um texto do nosso componente também, levando para a questão da língua portuguesa. Então, fazer esses encaminhamentos. Eu penso que esses movimentos ajudam bastante nesse momento. Quer complementar, Juliana? Cleo, e tanto é que as ATPCs, elas estão sendo colocadas nesse sentido, porque não é uma ou duas escolas que estão com essa situação aí em mãos, que muitas vezes os alunos entregam as atividades de língua portuguesa e matemática por serem disciplinas de status, por serem disciplinas carro-chefe, e muitas vezes as outras não. Então, essa questão da habilidade, essa questão das outras disciplinas
ajudarem, apoiarem língua portuguesa e matemática, partiu também disso. Por quê? Nós víamos que os alunos entregavam, a dedicação era realmente em língua portuguesa e matemática, e as outras não. Então, nesse movimento, nessa TPC, os professores fizeram a discussão e estão trabalhando, muitas escolas já vêm trabalhando essa situação interdisciplinar, que é para pensar, olha, por isso que lá nas habilidades essenciais de inglês, por exemplo, vou pegar um exemplo de inglês que a professora colocou aqui, nós temos muito apoio de inglês em língua portuguesa, para a língua portuguesa. Então, a habilidade essencial de inglês, ela conversa muito com a questão da língua portuguesa. Então, nesse sentido, não é para pensar, mas não entregou nada, então tá bom? Não, não é assim. Essa questão do laissez-faire, faz o que quiser, não cabe nesse momento. É preciso entregar, sim, é preciso realizar, sim, mas essa conversa nas ATPCs, isso é muito importante em todas as disciplinas, e principalmente nessa questão que a Cleo comentou, né? E ela fala assim, Cleo, também a respeito à avaliação. Então, a avaliação, ela vai no mesmo caminho, ela vai nesse mesmo movimento metodológico, nessa mesma situação. O que nós estamos percebendo muito aqui são aquelas avaliações objetivas em que o aluno pode pesquisar na internet, em que o aluno faz de maneira muito mais tranquila do que algumas outras que estão sendo muito melhores elaboradas, digamos assim. Uma ou outra, a gente não coloca que está certo, que está errado, mas há um momento em que o professor precisa parar e falar, essa avaliação está cabendo nesse momento, sim ou não? Então, a equipe, a escola, o grupo de professores, que tem um professor que fala, não, olha, eu vou continuar com essa avaliação, porque essa está dando certo nesse momento. Então, a gente não coloca que aquela avaliação objetiva, que o aluno vai lá, pode pesquisar, pode isso, pode aquilo, faz com essa facilidade, tá bom. Se tá bom nesse momento, perfeito, não mexe no que está acontecendo, no que está, de fato, surtindo um resultado. Agora, se o professor parou e falou, nossa, essa avaliação, ela está mamão com açúcar, o aluno está pesquisando, está copiando, está fazendo isso e aquilo, então é o momento de parar, a equipe para e fala assim, então, qual a avaliação melhor para esse grupo, né? Então, e também para não, acabar fazendo uma avaliação que o aluno fala, não consegui fazer, então vou cair fora. Tem muitas falas assim também de alguns alunos, né? A gente ouve muito isso, eles comentarem. Eu participo de algumas reuniões em que nós temos os alunos presentes, os alunos conversam mesmo, não, dessa forma, na escola Mário Covas, por exemplo, os alunos comentam, falam, não, dessa maneira não tá bom, vamos fazer uma rotina, eles comentam isso, eu tô estudando de manhã, tarde e noite, porque tem que fazer vestibular, e também não estou esgotado, então, nesse sentido, também nós temos que ter um olhar de mediador, tá? Mediador pedagógico, pedagógico das aprendizagens, tá bom? Muito bom, Juliana. Só para fechar, então, eu gostei muito o professor Renato, ele colocou aqui no grupo assim, no chat, né? Estou trabalhando atualmente um tema que abrange todas as matérias. Estou fazendo um curso sobre segurança alimentar e nutricional, né? E assim repasso os vídeos curtos e os vídeos curtos do curso, e o retorno está sendo bem legal. Então, olha que bacana. E com esse tema, segurança alimentar e nutricional, você consegue trabalhar muitas habilidades, porque é um tema transversal, a gente já trabalhou aqui no nosso ATPC, e que você consegue abarcar aí muitos componentes curriculares em cima dessa temática. Então, é bem bacana. Então, é isso mesmo, gente, é por aí o caminho, é o que a gente pode fazer agora, né? Então, a Alessandra colocou, todas as disciplinas podem se apoiar. Perfeito, Alessandra. Eu fecho com essa sua fala. Todas as disciplinas podem se apoiar. Todas as áreas podem se apoiar. E este é o momento de nós darmos as mãos e nos apoiarmos para que a gente consiga aí fazer o melhor dentro disso que nós temos nas nossas mãos agora, daqui para o final do ano, tá ok? Para o final do ano letivo, tá bom? Então, gente,
Era isso. Agora nós vamos passar então a palavra para a Nelba, que a Nelba vai conversar com vocês hoje. Ela veio para fazer uma palestra para nós sobre a educação especial, que é também um olhar tão cuidadoso que a gente tem que ter, né? Em todos os momentos, tá bom? Então nós já falamos bastante aqui sobre o fechamento e agora a Nelba então vai falar sobre o público-alvo da educação especial. Então eu passo a palavra para a Nelba. E eu projeto aqui, tá, Nelba? Fique à vontade. Obrigada, Cléo. Bom, novamente, bom dia a todos. Eu quero agradecer o convite das meninas aí pela minha participação aqui hoje. E quando o assunto é educação especial, eu gosto muito de falar sobre. Eu estou junto à pasta da educação especial na diretoria de ensino aproximadamente 14 ou 15 anos. E eu vou dizer para vocês que é um trabalho que eu faço, assim, com bastante, vamos dizer, com bastante atenção, porque é um trabalho que eu gosto, e gosto muito, tá? E eu ouvi o professor no início falando sobre um pouco da sua história, e eu queria contar também a minha história. Ela é bem simples, é uma história que talvez alguém, né, já tenha escutado, então, por favor, tá? Mas vamos lá. Eu tenho hoje aproximadamente, né, não, estou brincando, eu tenho 57 anos, e até aos 7 anos de idade eu não enxergava, eu tinha uma porcentagem de visão bem pequena, né, chegava lá aos seus 10% aproximadamente. E eu estudava numa escola que se chamava Educandário São José. Então, vocês imaginem, assim, eu numa escola de freiras, né, há 50 anos atrás, e não enxergava. Eu era uma criança, vamos dizer assim, com deficiência, porque eu não enxergava. Então, eu tenho, assim, bem comigo, né, uma recordação que me leva a fazer algumas reflexões sobre o meu trabalho hoje, né, da importância desse olhar generoso que a Cléo mencionou, porque eu tive esse olhar generoso, e esse olhar generoso foi o que fez a diferença na minha vida, né? Eu tinha uma professora, lá no meu primeiro ano, em que ela tinha todo o cuidado de pegar na minha mão, né, e fazer todos aqueles movimentos para eu poder identificar as letras, e ela fazia meio que uma audiodescrição sobre o que ela estava ensinando. Então, isso foi fundamental, né, no início da minha trajetória. Então, essa é um pouco, bem pouquinho da minha história, porque eu também passei por alguns momentos em que eu sofri bullying, né, as pessoas me chamavam de ceguinha, tinha essas coisas que hoje a gente percebe que existem, mas elas estão meio já, vamos dizer assim, pouco, não tem tanto mais como tinha 50 anos atrás, a importância dada por mim, vamos dizer, como criança naquela época, sim? Então eu tinha, sim, e o que eu me lembro perfeitamente é que para que as coisas pudessem ficar melhor para mim, enquanto Nelba, no meu intervalo me colocavam para jogar queima e todo mundo dizia assim, vamos queimar a Nelba, porque ela aí, né? Mas eu participava do jogo de queima, tá bom? Lembram, né? Eu acho que alguém conhece o jogo de queimada, era mais ou menos esse o nome que era dado lá há 50 anos atrás, eu não sei se mudou. Eu venho do interior e para cá tem algumas diferenças em relação a alguns nomes, né, de brincadeiras e algumas outras coisas assim, tá? Então essa é a minha história, né, que há 50 anos atrás eu talvez não tivesse os recursos que hoje, embora são meio, na minha opinião, meio limitados, mas eles existem, né? A tecnologia está aí, a Cléo falou muito bem sobre a tecnologia, ela veio para ficar, né, e cabe a nós hoje fazermos os nossos ajustes necessários. Eu falo que eu deixo muito a desejar, tá? Eu preciso muito de ajuda, porque eu não tenho todas as habilidades ainda necessárias para dizer que eu tenho, sim.
o instrumento, né, o computador, como meu parceiro, tá? Mas eu vou levando. Cléo, você pode colocar para mim, por favor, os meus slides? Então, vamos falar agora um pouquinho sobre educação especial. Considerando, tá, que a educação especial ela é uma modalidade de ensino, ela está na LDB, né, lá no seu artigo 58. A LDB vem assim, eu vou falar historicamente, nós temos em 1990, nós temos, eu tenho uma colinha aqui porque são datas e eu somei, nós temos a Conferência de Jontim, né, em 1990, depois em 1994 nós tivemos a Declaração de Salamanca, que em 96 a LDB vem com a modalidade de ensino e já traz, né, alguns pontos que a gente considera que foram de extrema importância e que o Brasil participou, né, na Declaração de Salamanca para serem pontuados na LDB, considerando que a Constituição também dá esse amparo, né? Nós temos a Constituição de 1988, onde a educação é um direito de todos e para todos. Então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a modalidade de ensino, né? Que é a educação especial. E aí nós vamos, no decorrer da minha fala, né, se vocês forem pontuando aí, a gente vai também fazendo alguns esclarecimentos, tá bom? Então, eu fiz uns slides, né, para a gente fazer uma reflexão sobre, e a gente vai trocando aqui algumas ideias, tá bom? Bora lá, Cléo? Passa? Eu trago aí, né, um pequeno recorte de Albert Einstein, que, segundo alguns pesquisadores, era um jovem na época, né, foi avaliado e diagnosticado com uma deficiência, que é a síndrome de Asperger, que é o autismo, né, o autismo mais simples em relação ao espectro, né, e ele diz assim, que se a princípio a ideia não é absurda, então não há esperança para ela, né. A gente vê isso como bem assim, vamos dizer, bem Albert Einstein mesmo, tá? Então, se alguém quiser depois colocar algum comentário sobre a frase, né, sobre esse pequeno trecho, né, escrito por Albert Einstein, por favor, sinta-se também à vontade. Eu não posso interagir com eles, né, Cléo? Depois você vai abrir para as perguntas e para as respostas, isso? Se você quiser, eles te ouvem, tá? Se você quiser fazer alguma pergunta e eles responderem para eles responderem, eles respondem para você sem problema no chat. Fique à vontade para conversar. Então tá bom. Então bora lá. Vamos lá. Você passa para mim? Passei. Eu ainda não estou. Aí eu trago um exemplo, eu trago um hipopótamo, né? E trago uma tartaruga, né? Aí nós temos a tartaruga, que segundo também pesquisas, ela vive aproximadamente 130, 120 anos, né? E é considerado hoje o animal que vive mais do que o homem. Interessante, né? E nós temos o hipopótamo. É uma reflexão, né? Nós temos aí o símbolo da paciência, da tranquilidade, né? Aquele animal que talvez seja para mim, eu gosto muito, eu particularmente, eu já me sinto até meio semelhante a uma tartaruga ultimamente, tá, gente? Depois eu conto isso para vocês. E temos o hipopótamo, que também é um animal um tanto diferente, né, pelas suas características, já é um animal que desenvolve, né, nós temos aí um filhote, mas e cresce, né, e é um animal que tem, né, se sobressai um pouco mais em relação à tartaruga, sim? Então nós estamos aí lidando a princípio com algumas diferenças. O segundo slide, Cléo, quer fazer algum comentário sobre essa imagem? Não, pode
Você já foi para a terceira ou para a segunda aí, Cléo? Peraí. Correu sozinho, só um minuto. Aí, pronto. Terceiro. Segunda, Cléo, você está na terceira. Não, segunda. Então, a gente percebe por essa imagem também que há, sim, a possibilidade, né, de ambos estarem juntos, né, e compartilharem da companhia. Nada impede, né? A terceira, Cléo? Passei. Ah lá, né? E assim a gente vê, né, que um ajuda o outro, né, eles vão se conhecendo aos poucos, convivendo, né, e tendo uma percepção aí de vida. No momento igual ali, ambos estão no momento de descanso, né, a tartaruga parou, o hipopótamo também se ajeitou ali, e é uma demonstração de carinho, de preocupação de ambos, né, eu acho isso bastante legal em relação às diferenças, eu acho bem interessante. Embora cada um tenha a sua característica, né, Nelba? Eles se complementam ali, né, no carinho, no cuidado um com o outro, né? Se percebe isso. Não é? É bom, né? Muito legal. Embora o que você disse, são características extremamente diferentes, né? Vamos para a próxima? E aí tá, né? O hipopótamo e a tartaruga na sua continuidade, né? Percorrendo o seu caminho. E juntos. Sim. Eu posso fazer uma pergunta, Cléo? Na sua opinião, você acha que duas tartarugas iguais, elas teriam, sim, a mesma possibilidade de terem esse mesmo tipo de convívio? Duas tartarugas iguais? Acredito que sim. Sim. Penso eu que sim. Se elas fossem iguais, você está falando no sentido se elas conviveriam assim? Depende. Se a gente for olhar para o nosso lado na questão do pedagógico, é sempre importante você colocar diferentes, né? Porque um aprende com o outro e acaba se aprimorando ali, né? Com o que o outro sabe, um ensina o outro, e um ajuda o outro. Então, às vezes, os diferentes se complementam, nesse sentido também. Então, a gente pode dizer que os nossos alunos, hoje, público-alvo da educação especial, na sua particularidade, cada um tem, né, as suas, vamos dizer, as suas características, né, as suas singularidades. A gente pode dizer isso, Cléo? Os nossos alunos têm necessidades educacionais especiais, embora eles possam ter laudados enquanto diagnóstico a mesma deficiência, podem estar totalmente diferentes em relação à questão pedagógica. A gente pode concluir isso? Pode. Cada um é único, né? Cada um é único. Então, não significa que porque eu tenho a mesma deficiência, digamos, que você, que nós tenhamos as mesmas dificuldades, as mesmas habilidades. Não. Né? Cada pessoa é única na sua forma de ser, de personalidade, de aprender, de tudo mais. Então, não dá para fazer essa comparação, penso eu. Então, você acha, Cléo, que eu, como deficiente intelectual, eu posso também desenvolver, dentro da minha capacidade, um processo de aprendizagem também em relação ao entendimento proposto? Sim ou não, Cléo, na sua opinião? Com certeza. Pode, tranquilamente. Então, a gente pode considerar que todos nós aprendemos. Sim. Considerando as nossas particularidades e as nossas especificidades também. Sim? Todos nós aprendemos, dentro das nossas limitações. Muita coisa que eu gostaria de aprender, eu não aprendo. Mas dentro da minha limitação, eu sei até onde eu consigo chegar. E quanto mais eu for estimulada, mais eu vou chegar lá. E foi aquilo que eu disse em relação à minha pessoa, em relação à tecnologia, né? Que por mais também que eu consiga, que eu tente, eu também tenho as minhas limitações. Sim? Então, nós temos o público-alvo da educação especial, que segundo a LDB, são alunos com deficiência. Aí a gente inclui a deficiência intelectual, a deficiência visual,
a deficiência física e a deficiência auditiva, tá? Se nós formos para a resolução, sim, que é a resolução que nós tivemos no primeiro momento, que permeia a nossa educação especial. Nós tivemos a primeira lá em, vamos dizer, em 2014, né, que foi a 61. Depois nós tivemos uma outra em 2017, que foi a 68. E hoje, como novidades, nós temos um decreto, que ainda a gente considera que há uma certa necessidade de fazer uma leitura e se apropriar um pouco mais, do conteúdo. Sim, então esse é o público-alvo da educação especial. E cabe ressaltar que esse público-alvo da educação especial, hoje, ele é apontado no sistema, sim, a escola em que ele está e a deficiência que ele possui. Como ele é apontado na sede? Através de um laudo que comprove a informação que está lá. Então, se eu tenho um aluno com deficiência intelectual e o médico, né, o neurologista, vamos dizer, laudou que ele tem o F70, ele está lá como deficiência intelectual, certo? Então, é através do documento que comprova que esse aluno é colocado, sim, lá na sede, né? Eu tenho o documento, que é o laudo, está no prontuário do aluno, automaticamente ele vai para o meu sistema, sim? Então, eu vou dizer para vocês hoje, né, vamos dizer, em nível de informação, que eu tenho aproximadamente 847 alunos no meu sistema. Então, se vocês falarem assim, né, Elba, você sabe onde eles estão? Eu sei por deficiência, eu sei por tudo. E eles são basicamente atendidos, uma média hoje, que tem um atendimento educacional especializado, 42%. E a minha meta, eu vou dizer para vocês, é que o ano que vem, olha, eu estou dizendo que é uma meta e que eu vou me esforçar muito para atingi-la. Eu devo chegar nos 60, 70 aproximadamente, tá? Então, eu estou contando um pouquinho também. Meu microfone é aberto, né, Albin? Um pouquinho do panorama, né, da educação especial hoje, sim. Então, vamos lá para a próxima, Cléo. Olha que interessante, né, Cléo? A gente pode gostar um do outro, não pode? Com certeza, totalmente. Embora sejamos diferentes, nada impede que eu goste, né, de você, que eu goste da Thaisa, que eu goste de todos os professores. Podemos, né, gostar. Com certeza. E olha que interessante, né? Quando a gente faz esse carinho, é porque a gente realmente percebe, né, a importância do outro nas nossas vidas, não é assim? É isso mesmo, Nelba. Tá bom. Quer fazer um comentário? Algum comentário sobre a foto? Nós estamos ainda com a mesma tartaruga e com o mesmo filhote de hipopótamo, tá bom? É muito lindo ver, né, a amizade que criou-se entre eles, né? Embora eles sendo tão diferentes, o quanto eles se tornaram aí grandes amigos, né? E um aprende com o outro. Bem bacana. Um é tranquilo. Nelba, tem um professor perguntando, eu acho que é para efeito de curiosidade, se há muitos alunos sem laudo. Essa pergunta do professor Donizete. Você falou que tem tantos alunos, né, na rede. Aí ele está perguntando se há muitos alunos sem laudo. Se você tem essa noção dessa... Sim, professor. Nós temos bastante alunos na rede sem laudo. O que a gente considera alunos com grande, né, defasagem na aprendizagem. Né, mas são alunos que realmente a gente identifica e que há necessidade de passar por um processo de avaliação. Sabe, professor, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu vou socializar um momento. Ontem eu estive com uma família que depois de 13 anos, o médico deu um laudo que ele tinha autismo. Nossa, mas são 13 anos, né? É muito tempo para essa avaliação. Então, a gente entende que existem, sim, algumas situações nas nossas escolas que precisam ser observadas. Eu acho que o professor, no seu contato diário, né, ele tem essa condição também de visualizar
esses alunos com essas dificuldades que eles apresentam em relação às propostas didáticas, né, do dia a dia, sim? Respondi? A próxima imagem? Sim, sim, Nelva. A próxima. Olha, Cleo, aí o hipopótamo já está abusando, né? A intimidade dos dois já se concretizou. E aí eu peço, Thaisa, qual é a reflexão que você faz sobre essa imagem, Thaisa? Eu acredito, assim, que as diferenças, todas elas são impostas por cada um de nós, né? Às vezes por falta de conhecimento, às vezes por medo, às vezes por receio. E essa foto, ela deixa bem nítido para todos nós que quando existe o cuidado, quando existe a atenção, quando existe o carinho, todas essas diferenças ficam para trás, né? Então, eu acho que é isso que essa foto nos mostra, é isso que ela nos relata. Muitas vezes, nós criamos algumas barreiras, às vezes por receio, às vezes por medo, pensando um pouquinho, assim, no nosso dia a dia em sala de aula. Eu tive a oportunidade de participar com você de algumas orientações, de algumas OTs, e muitas vezes os professores, eles vinham muito, às vezes com receio, às vezes com medo, assim, falando, nos trazendo a questão, por exemplo, da adaptação curricular. E eu ouvi uma frase uma vez numa formação para os professores interlocutores, onde foi dito assim: professor, adapte para todos, né? Que quando eu faço uma aula adaptada, eu faço uma aula rica em recursos diferenciados, eu faço uma aula rica em imagens, e todos os alunos, em diversos outros recursos também, e todos os alunos saem ganhando. Então, eu acho que muitas vezes os nossos receios, os nossos medos acabam criando barreiras. E quando nós conseguimos ultrapassar tudo isso, nós percebemos que nada disso tem importância, né? Quando existe a boa vontade, quando existe o carinho, quando existe o querer, nós conseguimos, né? E eu acho que essa imagem, ela nos relata isso, né? É o acolher, é o abraçar. Muitas vezes a gente pensa assim, adaptação curricular, como que eu vou fazer, como que vai ser? E nem sempre ela é aquela coisa de grande porte, né? Aquela coisa difícil, aquela coisa de outro mundo, e a gente percebe ali no dia a dia que a gente pode muita coisa por aquele aluno ou por aqueles alunos que nós temos lá. Então, eu acho que essa foto relata isso, né? Quando existe, assim, o querer, o carinho, a boa vontade, porque se nós tivermos, por exemplo, dentro de uma escola, 3 alunos com autismo, nós vamos ter um aluno diferente do outro, e nada vale mais do que o nosso dia a dia com o aluno, do que o nosso contato diário com o aluno. Esse aluno está mostrando todos os dias um pouquinho dele, né? Foi falado aí a respeito da questão do laudo que o professor perguntou. É lógico que saber o que aquele aluno tem nos direciona, nos orienta, mas eu não preciso daquilo para estar auxiliando aquele aluno, porque todos os dias aquele aluno está comigo. Então, não tem um profissional que conheça mais aquele aluno do que eu. Então, eu consigo, enquanto professor, pontuar quais são as fragilidades, quais são as potencialidades, e o mais importante de tudo é o foco nas potencialidades, porque muitas vezes eu fico com uma coisa na minha cabeça assim, aquilo eu não... como que eu vou fazer? Ele apresenta aquela fragilidade, ele não consegue aquilo, mas e se eu pensar, mas aquilo... ele tem habilidade, ele desenvolve muito bem. Dessa forma, ele vai conseguir responder muito bem àquilo que eu estou propondo. Então, é o foco nas potencialidades, né? Então, assim, pode falar, Ju. Não, é que o professor Bruno, ele coloca assim, creio que conviver com as diferenças é também uma forma de aprendizado. Aprendemos o real significado da palavra humanidade. E a professora também coloca
sobre a confiança, que essa foto, né, ela traz muito para ela a confiança mútua, né, o que você, dessa confiança. A professora Ângela que fala isso, a Ângela Bento fala em confiança mútua, que essa foto aí revela muito isso. Mas teve um caminho percorrido, né? A gente tem que considerar que teve um caminho percorrido, né? Eu acho que é aquele momento que quebramos as barreiras, né? Tipo, todas essas barreiras que a gente às vezes coloca por não conhecer, por ter medo, por ter receios, né? Então, eu acho que aí é aquele momento onde nós quebramos essas barreiras, assim. E aí a outra professora também coloca esse caminho que a Nelba falou, a professora Andréia coloca isso. Primeiro a aproximação, reconhecimento e depois a amizade, carinho, afeição. Ou seja, todo esse caminho, não é assim, né, uma situação fria. Existe um caminho aí percorrido. E a professora Sandra, ela dá um depoimento aqui, ela diz assim: tenho um neto com autismo e aprendemos muito com ele. A alegria que ele tem contagia as pessoas. Ele é o máximo em joguinhos e videogame. Tratamos ele com respeito, com normas de educação, sim e o não. Ensinamos o convívio com outras crianças, a dividir, juntar os brinquedos. Não tratamos ele com deficiência. Vemos a dificuldade dele em aprender, mas ele aprende. O medo era grande diante da sociedade. Mas temos que perceber que todo mundo tem o seu lugar ao sol. Achei muito lindo esse depoimento, não podia deixar de ler esse depoimento da professora Sandra. Obrigada, professora. Obrigada, professora. Muito bom mesmo, Ju. Então, vamos lá. É legal, né, ouvir do professor Bruno também que nós, para fazermos a diferença, nós temos que ser diferentes também, né? Então, vamos lá. Então, vamos no que é normal. Bora lá, Cleo. Passa para mim. Passei, vê se apareceu. Ainda não. Thaisa, foi muito boa a sua reflexão. Parabéns, aprendeu direitinho. Gente, a Thaisa é minha sobrinha, tá? São muitas OD. Ela é minha sobrinha, tá, gente? Apareceu, Nelba, aí? Não. Não? Para você apareceu, Juliana? Para mim apareceu, o que é normal. Para mim também. Mas eu quero o próximo. Esse. Vai. Aí. Bora lá. Vai. Pronto? Vai. Papel da escola, né? Ensinar como, a quem e quando, né? Na realidade, esse é o papel da escola, né? O próximo, Cleo. Aí eu trouxe, eu gosto muito da Marli André, e eu trouxe um trechinho de um livro que ela escreveu em 1999, que se chama A Pedagogia das Diferenças na Sala de Aula, tá? Onde ela diz que diferenciar é dispor-se a encontrar estratégias para trabalhar, né, com os alunos mais difíceis. Se o arranjo habitual do espaço da sala de aula não funciona com esses alunos, desculpem, tá? É que está meio difícil para eu enxergar aqui. E se os livros e materiais didáticos são adequados para eles, se, enfim, as atividades planejadas não os motivam, é preciso modificá-las, inventar novas formas, experimentar, assumir o risco de errar e dispor-se a corrigir. Né? Então, é legal a Marli, quando ela fala também sobre esse conceito de, né, como ela diz, né, o diferenciar. Então, quando a gente fala hoje em alunos com necessidades educacionais especiais, e como as meninas já mencionaram, tanto a Cleo como a Thaisa, nós temos que considerar as suas limitações. Eu vou dar um exemplo bem simples. Se eu tenho um aluno que, para mim, ele aparece como um aluno com deficiência intelectual, logicamente eu tenho que entender, enquanto professor, que ele tem as suas limitações, porque ele tem um diagnóstico, né? Mas o que eu tenho que observar é que, de alguma forma, eu tenho que fazer algo por esse aluno.
mas considerando as suas limitações. Ele é capaz, sim, de fazer o que é proposto, mas ele é capaz de uma forma em que eu faça as adequações ou as adaptações necessárias para que ele corresponda à minha expectativa, mas o que eu também não posso deixar de observar é que ele está na minha sala. É muito importante isso, né? Como a Thaisa falou, que a gente coloca algumas barreiras às vezes, e essas barreiras se tornam assim, meio que dificultadoras. Então eu venho aqui hoje, Nelba, né? Eu sempre gosto de falar muito sobre a educação especial, mas eu não gosto assim. A Cléo fala, Nelba, tem até tal hora, né? Porque eu gosto de falar muito e às vezes eu ultrapasso, né, os meus limites. Mas é muito importante a gente ter essa percepção. É muito importante para a gente poder avaliar e propor algo novo, a gente perceber qual né, os limites desse aluno. Cada aluno tem a sua particularidade. E é muito importante o que a Thaisa falou, né, que a gente tem que adaptar para todos. Eu acho que, como o professor disse, nós não temos apenas o aluno com um laudo, nós temos vários alunos, às vezes, que têm várias dificuldades e não são diagnosticados, né? Isso é um processo de defasagem que talvez passou, né? E nós não tenhamos tido essa percepção de fazermos no momento as intervenções talvez que fizessem com que esses alunos pudessem também avançar dentro, considerando sempre as limitações desses alunos. Sim. Eu tenho vários alunos que eu acompanho, por exemplo, que estão comigo desde o 6º ano. E eu percebo que dentro, vou falar novamente, da limitação de cada um deles, eles vão desenvolvendo. Eu vou colocar uma situação aqui para vocês agora que me preocupa muito. Esse novo decreto, eu não li ainda, mas esse novo decreto, ele diz que, futuramente, as famílias poderão fazer a opção em colocar os filhos em uma escola especial, certo? O Estado, enquanto governo, vai dar os subsídios para essas instituições para que elas recebam esses alunos. Aí eu vou dar um exemplo para vocês de como são essas instituições, eu trago aqui as APAES. Aí eu vou dizer para vocês, né, essa é a minha colocação aqui. Se nós colocarmos, como eu coloquei para a Cléo, você acha que duas tartarugas iguais, elas se ajudam? Mas eu vou dizer para vocês que se nós colocarmos 2 alunos com autismo dentro da mesma sala de aula, talvez um não consiga ajudar o outro. O que você quer dizer com isso, Anel? É da importância dos nossos alunos estarem incluídos nas nossas salas de aula. Eles precisam ter um convívio com o diferente também. Certo? Isso é muito importante. Porque se nós tivemos as políticas aí em 2008 e a gente foi tentando, né, nós fomos conseguindo ter avanços, esse decreto me preocupa, tá? Eu não vou dizer que é um retrocesso, mas esse decreto, para o ano que vem, me preocupa bastante. Porque os nossos alunos, eles precisam, e existem vários, que a questão da socialização, para eles é de extrema importância. Eles conhecerem, né, eles terem essa proximidade com os alunos dentro de uma sala de aula. Com os alunos que têm uma capacidade, vamos dizer, superior a deles, né, no seu processo de aprendizagem, de ensino e aprendizagem. Tá? Então, eu só estou pontuando algo que eu dei uma lida, eu posso dizer para vocês que foi bem simples em relação a esse decreto, mas é uma coisa que me preocupa muito, né? Porque a semana passada eu estive com uma mãe, vou socializar com vocês também, em que ela está num momento muito difícil, que ela está doente, e ela só tem a filha e ela. A maior preocupação dela é com quem ela vai deixar a filha. Mas a escola ensinou muito para essa menina, que quem ajuda ela dentro da capacidade para comer, para a sua higiene, é a filha com deficiência. Então, são coisas que a criança, né, o adolescente, no seu convívio diário, ela vai aprendendo também. Por isso que eu julgo que é necessário. Eu vou dizer mais uma coisa para vocês. Isso eu já comento e falo sempre. Essa transição dos nossos alunos, né, de saírem
fundamental e passarem para o Fundamental 2 e ter, sim, aquele número enorme de disciplinas, né? Ele sai de uma questão que ele se sente um pouco seguro. Muitas das vezes ele vem de um professor auxiliar que o acompanha, para um mundo diferenciado, e que para ele se adaptar também demora um certo tempo. Ele tem um percurso, né? É como eu coloquei ali o percurso entre o hipopótamo e a tartaruga. Ele tem um percurso. Então é muito importante o professor, nesse momento, ter essa percepção também. Eu acho que é legal, hoje, né, nesses 15 anos, eu vejo que tem vários professores muito comprometidos em relação a esse público também. Porque, como a Cléo falou, como a Thaisa falou, esse público também nos dá subsídios para lidarmos com eles também. Não adianta eu me apropriar em relação a conceitos, porque cada um é único, né, a sua particularidade. Eu não posso falar muito, né, Cléo, porque eu tenho tempo. Porque 10 horas eles têm outra TPC lá na EFAP. Então vamos. Então, Passei. Ainda, né? Nelba. Oi? Posso fazer uma observação sobre? Quem é? Sou eu, a Vanessa. Bom dia, Vanessa. O nosso Bom tempo dia hoje vai ser legal. Pode falar sim. Eu posso te apresentar? Você pode se apresentar, por favor? Sim. Sou a professora Vanessa Lack, sou da Escola Luiz Barreiros, socióloga, pedagoga, psicopedagoga e em breve neuropsicopedagoga. Atualmente trabalho lá no Luiz Barreiros com a sala do AEE, né? E a gente tem discutido muito sobre essa questão da sala de recurso, desses alunos com dificuldade. E a Nelba bem sabe que eu sempre lutei pelas questões desses alunos, principalmente dos alunos que a gente não enxerga em sala de aula, né? Esses alunos, eles estão, porém, eles não são vistos. E nesse novo decreto, como a Nelba estava falando, ele veio ao mesmo tempo para dar esse auxílio, dar essa ajuda. A gente deu um passo à frente, porém, ao mesmo tempo, eu acho, na minha opinião, que demos 2 para trás, né? Porque o momento em que a gente coloca, no momento em que está no decreto, que esses pais vão ter como escolher a escola, né, se é viável estar numa escola regular ou não, eu acho que isso é um retrocesso, porque muitos dos nossos alunos aprendem com os alunos ditos normais, né? Nós não somos normais, ninguém é normal, todo mundo tem algum problema, todo mundo tem alguma deficiência, seja laudado, alguma dificuldade, seja laudado ou não. E se a gente parar ver na área da sociologia, os professores de sociologia aí que estão presentes, sabem dizer melhor, né, da mesma forma que eu, que o indivíduo ele é único, né, ou seja, ninguém é igual a ninguém, tá? Então, esse decreto que veio agora, que é o 10.502, de 30 de setembro de 2020, ele fala sobre a entrada dos alunos com TGD, né, que são os alunos que têm dislexia, descalculia, TDAH. Esses alunos nossos são invisíveis em nossa sala de aula, porque são alunos que muitas vezes a gente não enxerga, a gente enxerga eles como alunos indisciplinares, né, que tem um problema de disciplina, e na verdade não é, tá? Isso veio favorecer para a gente, porque agora essa leva de alunos vão começar de fato a aparecer para nós e vai conseguir fazer com que essa educação ela seja um pouco mais redondinha, né? Porém, ao mesmo tempo, essa outra parte que fala da escolha desses pais com relação a esses outros alunos que têm mais dificuldade, ele pode ser um retrocesso. Por exemplo, eu tenho um aluno no Japuí que ele é um aluno que ele pode sim estar na APAE, mas ele tem muito mais benefícios em estar na sala de aula regular, em compartilhar os processos de aprendizagem, né, e até mesmo o social com esses alunos. Então, eu acho que a gente não tem que trazê-los de volta para uma caixinha, né? Então, eu queria fazer só essa observação, né? Sou mãe de uma aluna, de uma criança que tem dislexia, TDAH, descalculia, e a trajetória foi bem árdua,
Muitas vezes a gente fala assim, ah, o pai, a mãe não liga, o pai, a mãe tá cansado. E na verdade nem sempre é isso que acontece. O grande problema é que nem todos os especialistas estão preparados para lidar com essa criança também. A gente vive esse mundo, né? Então, a minha trajetória com a minha filha começou aos 2 anos de idade e eu buscava um tratamento para ela porque eu sabia que ali existia uma dificuldade do qual ninguém enxergava, nem escola, nem o pai, ninguém enxergava. E a decadência dela foi no 3º ano do Fundamental 1. E aí foi onde eu tive que ser mais incisiva nessa busca de um diagnóstico, né? Apesar de ser professora especialista na área da educação especial, né, a minha especialidade em si não era a dislexia, mas eu tinha convicção de que a dislexia ela tinha. E aí passamos por diversos terapeutas e muitos sem sucesso, né? Até chegar nos terapeutas ideais que realmente abraçaram a causa e conseguiram me dar um norte para como lidar com a minha filha. Dentro da minha casa é um consultório praticamente, porque eu tenho todos os jogos que uma psicopedagoga, um neuropsicopedagogo tem, e eu alfabetizei a minha filha com um brincar. Né? Então, hoje, com esse novo decreto, vai aparecer muitos alunos como a minha menina, né? E que nós vamos ter que ter esse olhar diferenciado. E lembrar que a avaliação nessa época de pandemia, ela tem que ser uma avaliação global. Se ele fez matemática, ou se ele fez só o português, mas não fez as demais, ou se fez a sala de recurso, a gente tem que ter uma conexão entre todos os professores, né? Para saber o que esse aluno fez. Poxa, se ele fez a matemática, dentro da matemática, a gente tem tantas coisas que é trabalhado em tantas outras matérias, né? Então, vamos levar em consideração que essa fase de pandemia é uma fase muito difícil para esses alunos. Eu digo, por experiência própria, pela minha filha, a fase social dela está muito complicada, né? E quando a gente voltar, é o que a gente mais deve se preocupar é com essa fase, dessa questão do social da criança, porque vai estar abalado para quem tem TDAH, dislexia, descalculia, para os nossos que já estão nessas salas de recursos, né? E mais ainda para aqueles que são autistas, que essa dificuldade ela é muito grande. Então, a gente tem que parar para pensar, a primeira coisa, como será esse nosso novo retorno? Como será essa nossa nova acolhida? Né? E pensar, assim, que os nossos alunos precisam, sim, de atividades adaptadas, precisam, sim, de um olhar diferenciado e precisam, sim, da companhia de outros alunos ditos normais, para que a gente tenha um progresso dessa atividade. Eu tenho alunos que, quando entrou a pandemia, se fechou numa televisão, e não saía, a mãe me ligou, Vanessa, pelo amor de Deus, eu não sei o que eu faço. Eu não consigo tirar ele da TV. Eu tiro, ele fica agressivo. Na hora, eu liguei pro Marco, falei, Marco, separa para mim papel, tinta, pincel. Ele, o que você vai fazer? O que você vai aprontar? Eu falei, separa para mim que eu preciso tirar um aluno da TV. Né? E eu trouxe o mundo da escola para ele, para dentro de casa. E ele saiu de frente da televisão e ele hoje faz as atividades ao tempo dele, do modo dele, mas faz. Teve um progresso mesmo que a distância. Então, eu quero deixar para os professores a seguinte palavra, assim, que nenhuma mente é tão doente que não possa aprender, né? Todos nós aprendemos diante das nossas dificuldades e com nossos limites, né? Que nem a Nelba falou, né? Que ela tem um problema da visão. Eu tenho DPAC, distúrbio do processamento auditivo central. Não tive tratamento e consegui chegar aonde cheguei, né? Hoje eu tenho várias pós-graduações, né? Não fiz mestrado ainda, porque quem tem DPAC, quem tem dislexia, quem tem descalculia, tem grande dificuldade em aprender uma segunda língua, mas é possível sim fazer a diferença na vida de todas essas crianças. Elba, acho que era isso. Obrigada pelas suas palavras, Vanessa. Tá, obrigada. Gente, essas meninas estão... Nelva, só pode muda um pouquinho, tá, meu anjo? Só um pouquinho. Aí, pode abrir o seu microfone, Nelva. Obrigada. Não, de novo.
Foi? Foi. Então, a Vanessa é uma professora, né, e ela está sempre, nós temos um processo de formação também, e a gente traz alguns temas também para a gente colocar, né, em discussão. Desculpem eu falar para a Vanessa em relação a dificuldades, né, porque nós não temos deficiência, nós temos dificuldades, sim, tá? Perdoa, mas você sabe que eu tenho a liberdade para isso, professores, por favor, entendam, né? Nós não temos deficiências, tá? Nós temos deficiências a partir do momento em que nós somos avaliados e diagnosticados com uma deficiência, seja ela física, pela falta de um dos nossos membros, seja ela intelectual, por uma incapacidade qualquer, seja ela visual, por não enxergar, por ser cego, ou ter baixa visão, certo? Ou auditivo, por ser surdo e ter a Libras como meio de comunicação. Então, isso são deficiências, a gente classifica como deficiências primárias, tá? Deficiência primária, tá bom? Eu acho que eu tenho que ir um pouco rápido agora, né, Cléo? Então, vamos lá. Continuando, diferenciar é aceitar o desafio de que não existem respostas prontas, nem situações, nem soluções únicas. Aceitar as incertezas, né? A flexibilidade, a abertura das pedagogias ativas. Em 1999, como nós já tínhamos aí, né, as pedagogias ativas, que hoje a gente fala, vocês tiveram um momento com o Bruno sobre a gamificação, que é uma metodologia ativa, e eu achei bem interessante também, porque eu tive a oportunidade de participar, que em grande parte são construídas na ação cotidiana, em que o processo que envolve negociação, revisão constante é a iniciativa de seus atores. Eu gosto muito dessas questões, né, dessa fala da Marli. Cléo? Nelba, só para aproveitar a ocasião, tem um professor perguntando assim, por favor, se possível, explique sobre o PAI, Plano de Atendimento Individual. Recebo muitos alunos sem esse documento. Então, o professor Donizete está pedindo para falar sobre esse documento, um pouquinho sobre esse documento, de forma breve. Professor, esse documento, embora ele esteja ainda, né, ele faz parte da documentação nossa, né, enquanto professores especializados, ele vem de uma instrução, de uma resolução essa instrução ela é de 14 de 1 de 2015, referente à instrução 61. Mas ela continua também, essa instrução, valendo para a atual resolução, que é a 68, que é de 2017. Isso são anexos, né, que faz parte de um trabalho desenvolvido, sim, para o estudante que tem, né, o atendimento educacional especializado. Então, é um plano de atendimento individualizado, sim, em que o professor faz lá... Peraí, quer ver? Vanessa, por favor, eu vou te dar essa honra. Olha, é toda sua. Então, esse plano de atendimento individualizado é assim, ele é um documento específico da sala de recurso. Na verdade, ele não é um documento que vai para os professores. Como é que ele funciona? Eu recebo esse aluno e eu faço alguns testes. Eu tenho lá um relatório da professora de sala de aula dizendo que o aluno apresenta as dificuldades. Aí ele vai colocar as dificuldades pedagógicas, dificuldades sociais, e vai trazer isso para os coordenadores, e os coordenadores trazem para nós da sala do AE. Eu leio esse documento. A princípio, eu faço uma ficha de anamnese com os pais, porque eu preciso saber o histórico desse aluno, tá? Eu preciso saber a vida dele, né? Como foi desde a gestação até a atualidade. E aí, em segundo momento, eu convido esse aluno a vir à minha sala e começo a desenvolver alguns testes. Não existe uma regra para esses testes. O teste vai ser de acordo com a dificuldade de cada criança, né? Então, existem vários tipos de testes que você pode aplicar.
na criança para saber se realmente existe alguma dificuldade ou não. E aí, diante desses testes, é onde a gente faz o plano de atendimento individualizado, que a gente trabalha em sala de recurso. Mas aí o nosso trabalho não para por aqui, né? Dentro desse plano, eu preciso compartilhar com os professores, através de uma reunião de ATPC, né, o que esse aluno tem. Olha, o aluno Joãozinho, ele apresenta dislexia. Então, o que é dislexia? Isso, isso, isso. Como eu devo trabalhar com ele? Eu devo trabalhar assim, assim, assim. Quais as adaptações que eu preciso fazer? Isso, isso, isso. Ele precisa de adaptação? Alguns sim, outros não. Né? Precisa de jogos? Alguns sim, outros não. Então, é a conversa, é a troca de experiência. Eu falo que é um conjunto. Semana passada eu estive na escola para atender uma mãe e eu falei que é um conjunto. Os professores da sala regular, os professores do AEE, coordenação, direção, supervisão, todos estão ligados, inclusive a equipe multidisciplinar, tá? Para que a gente consiga desenvolver um processo de aprendizagem desse aluno. Nessa reunião é passado as informações para esses professores, né? Com o histórico desse aluno e como é esse aluno. E a partir dali, os professores vão começar a fazer as atividades adaptadas baseado nas informações em que eu falo. E aí eu vou acompanhando esse aluno, né, durante todo esse trajeto. Então, muitos professores vêm, me procuram e falam, tá certo a minha adaptação? Aí eu vou orientando, se tá, se não tá, se precisa melhorar ou não, né, se precisa de, inclui um jogo, que eu acho que um jogo vai aprender melhor do que, né, só a parte teórica. Então, é assim que funciona. O AEE, ele é um documento exclusivo para a sala de recurso, tá? E as informações são compartilhadas com todos. Nada impede que o professor possa ir até a sala de recurso e ler esse documento, tá certo? Mas como ele é um documento, existe uma anamnese, e essa anamnese ela é algo muito particular do aluno, essa anamnese geralmente ela não é compartilhada com os professores, porque ali fala algo muito específico da vida dessa mãe, tá? Então, esse é o atendimento educacional especializado. Então, é montado esse plano é compartilhado com os professores de uma forma de reunião, tá? E aí, o professor vai adaptar dentro da sua realidade. Porque na sala de recurso, a gente trabalha a neuroplasticidade. A gente vai trabalhar as habilidades cognitivas, coordenação motora. A gente trabalha diversas habilidades, que é um trabalho diferente da sala regular, tá? É assim que funciona. Obrigada, Vanessa. Gente, Elba, deixa eu pedir uma coisa para você. Nós estamos preocupadas aqui, porque agora 10 horas começa o ATPC de Humanas no CMSP. Então, a gente queria pedir assim para você encerrar, mas já te deixando um convite para um próximo momento, entendeu? Porque nós estamos recebendo muito elogios, eles estão gostando bastante, é um assunto bem extenso, eles têm bastante dúvidas, coisas que eles gostariam de colocar. Então, a gente deixa o convite para você para um próximo momento. E a gente espera já que você aceite desde já, entendeu? E a gente queria te pedir para para encerrar o que você estava conversando com eles, para eles poderem ir assistir o ATPC do CMSP, que já começou. Eles estão colocando aqui para a gente que já começou. Gente, então eu peço desculpas e eu me proponho, né, a vir novamente com a Educação Especial parte 2, tá bom? Me desculpem, Vanessa, eu quero agradecer você sabe que o seu trabalho. Então, a gente volta. Na continuidade dos slides, nós íamos falar, né, a proposta de falarmos sobre o atendimento educacional especializado. Mas eu já deixo aqui o meu agradecimento, tá? E volto, sim, para os esclarecimentos e para nos aprofundarmos mais em relação a algumas questões que eu julgo ser necessárias, sim, para que a gente converse sobre, tá? Então, fica aqui com certeza, a minha proposta de parte 2. E eu peço desculpas pelo tempo aí, né? A Cleo disse para mim, Vanessa, que eu tinha 1h15. Ela ultrapassou o meu horário. Então, a culpa é da Cleo. E a gente temos muita coisa para falar da educação especial. Estão todos elogiando muito, viu? Estão falando, volta a Nelba, volta a Vanessa.
Será um Estão prazer. todos elogiando muito, que eles querem, Obrigada pelo falando da convite. produtividade, que foi ótimo, queremos na próxima estratégias, parabéns. Muito obrigada, viu, Vanessa? Obrigada, Eu que Vanessa, agradeço. obrigada, Nelba. Foi muito Thaisa, rica a participação de vocês. e quero Oi. deixar uma observação que os professores, eu estou vendo que tem muita gente de vários lugares aqui, né, nessa reunião, que quem tiver dúvidas de como adaptar ou tiver alguma outra dúvida e quiser entrar em contato comigo no particular, pode pegar meu telefone com a Nelba e me chamar que eu tô aqui para ajudar. A Vanessa Tá bom? A veste a Nelba camisa. sabe que eu sou tipo um A gente coração veste de a mãe, né, camisa, né, Nelba? Vanessa? A gente veste a Isso aí. A gente fala que a gente quer fazer Obrigada, uns projetos nas escolas. Gente, Obrigada muito mesmo. obrigada, viu, a vocês. Desculpem aí, mas é questão do horário mesmo, por conta do Centro de Mídias, que agora, 10 horas, começa o outro ATPC deles, que também faz parte da carga horária, então a gente não pode avançar. Nelba, já fica o convite para daqui 15 dias, você também, Vanessa. Tá bom? No próximo ATPC, passando a terça-feira que vem, na próxima terça, vocês, com certeza, se vocês puderem, já estarão aqui conosco para a gente continuar essa conversa com eles. Tá ok? Tá, Jô? Desde já, a Vanessa. gente agradece muito. Vanessa, obrigada, viu? Conheço o seu trabalho por intermédio do PC, do professor coordenador Joaquim, do Antônio Luiz Barreto. Então, parabéns. Obrigada, Juliana. É um prazer estar aqui com vocês e retornarei sim. Tá certo. Obrigada. Beijinho, meninas. Beijinho, Beijo. professores, tá? Tchau, tchau. Gente, Tchau, Nelba, gente. muito Um obrigada, abraço pra vocês Vanessa. aí. Muito obrigada, Vanessa. Muito obrigada, Nelba. Beijo grande, Tchau, fiquem com Deus e tchau. até daqui 15 dias, se Deus quiser, tá bom? Até. A lista de presença já foi baixada. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau.